Muito bem, queridos amigos, caros colegas, bravos profissionais. Bem-vindos a mais uma aula aqui no Enfermagem de Elite. Hoje nós iremos falar sobre monitorização não invasiva. Desde já eu quero pedir a tua curtida, o teu comentário e, se você puder, compartilhe com seus amigos, colegas que precisam dessa aula. Tem alto valor, conteúdo prático aqui para todos nós. Queridos, e se você quiser receber ainda notificações aqui sempre que eu postar algo novo aqui para vocês, não deixe de ativar o sininho aqui embaixo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Davinci Leonardo, sou enfermeiro, mestre em terapia intensiva e especialista em emergência geral. Atuo ainda na área de docência, nos módulos de pós-graduação de UTI, APH e emergência. Tá aí os meus contatos, estou à sua disposição. Bem, nós iremos aqui conceituar e entender os tipos de monitorização não invasiva. Apresentar a importância da monitorização não invasiva nessas aplicações clínicas e é onde nós iremos atuar com grande proficiência. Compor os cuidados necessários para uma excelente checagem dos sinais vitais e demonstrar algumas dicas e cuidados de alto impacto para a melhor monitorização. Você vai ver. Vamos lá. Bem, sabemos que a monitorização hemodinâmica ela é utilizada tanto para fins diagnóstico, terapêutico, como também prognóstico. E esses cuidados, ele tem a finalidade de reconhecer e avaliar as possíveis complicações do estado hemodinâmico desse paciente e intervir em tempo hábil com a terapia adequada. É claro, você só pode intervir se você souber reconhecer. Então, queridos, é muito importante que não apenas você saiba aferir os sinais vitais, mas também que você saiba reconhecer o que significa aquele valor que está sendo apresentado no monitor, ou aquele valor da pressão arterial, ou do oxímetro de pulso, ou da capnografia, ou do parâmetro BIS, Então a gente vai ver tudo isso. Isso falando com relação ao diagnóstico. A terapêutica, ela vai interferir consequentemente e o prognóstico desse paciente. A principal vantagem da monitorização não invasiva justamente é que ela não utiliza técnicas invasivas. Ou seja, além de evitar iatrogenias, complicações referentes a procedimentos invasivos que poderia ser realizado nesse paciente e que pode, com o advento da tecnologia, nós sabemos disso, é uma vantagem muito grande, auxiliar-nos nesses processos de aferição dos sinais vitais e outros parâmetros. Nós iremos demonstrar aqui a PNI, ou a pressão arterial não invasiva, a frequência cardíaca, a temperatura, frequência respiratória, a oximetria de pulso, a capnografia. Muitos colegas que atuam na área, inclusive até desconhecem a capnografia, o seu parâmetro de normalidade, os seus valores, O ECG, a monitorização eletrocardiográfica, dos monitores multiparâmetros, e o índice bispectral, que também é muito desconhecido por alguns colegas, mas que é muito comum para os colegas que são especialistas em neuro, nós iremos ver aqui. Então tudo isso faz parte dos componentes da monitorização não invasiva. Com relação à pressão arterial, primeiramente nós não iremos contemplar aqui as diretrizes, o protocolo de como medir, colocar o paciente sentado primeiro, aferir, esperar 5 minutos, depois aferir deitado, aferir o braço direito, depois o esquerdo, e aí. Então a gente não vai estar falando dessas questões, tá certo, gente? A gente vai falar sobre monitorização em si. Então o objetivo aqui é ser bem prático, rápido, mas vamos lá. O método auscultatório, ou também o método manual, como é conhecido, ele é um equipamento que possui uma grande vantagem, é barato, tá certo? É de fácil manuseio, porém ele tem uma desvantagem, que, por exemplo, seria a variação do examinador. Claro, a proficiência de quem está examinando, o local também, que pode prejudicar o examinador. Então, são interferências que podem provocar falsos positivos ou negativos nessas aferições. Como todo aparelho precisa de alguma calibração, todo aparelho
analógico, ele necessita de uma calibração. Pacientes que estejam em choques, né, ou uma pressão muito alta, também vai prejudicar esse procedimento. E é muito comum utilizarmos a pressão não invasiva do monitor multiparâmetro, né? Ele elimina a variação do examinador como uma grande vantagem e ele é um método também não invasivo, possibilitando medidas mais frequentes em comparação ao método auscultatório. Então, por exemplo, se eu tenho que aferir esse paciente a cada 20 minutos, a pressão dele, né, ele está fazendo alguma droga vasoativa, então eu preciso aferir com um tempo mais curto. Né? Ele está com a pressão muito alta ou muito baixa, eu preciso avaliar com um intervalo menor a pressão dele, através da variação das drogas também. Então, nesse caso, a PNI do monitor multiparâmetros ele é muito mais eficiente, porque ele vai, a cada 10 minutos você programa no monitor, se a cada 10 minutos, a cada 20 minutos, vai depender da necessidade do paciente e vai depender do diagnóstico do profissional que vai estar atuando ali naquele momento. Como desvantagem, ele possui alguma oscilação que pode ser provocado pelo movimento do paciente, né? Ele pode ser incômodo para muitos pacientes, porque você entenda que ele vai ficar com a PNI o tempo todo ali no braço, né? Então isso incomoda, às vezes o paciente quer virar o leito, se virar, né? Mudar o decúbito. Isso incomoda um pouco o paciente. Outra coisa importante que nós temos que ficar atentos é com relação à congestão venosa. O que é que acontece? Se eu deixo aquela PNI durante muito tempo naquele mesmo membro, eu tenho que lembrar de estar fazendo rodízio entre os membros, né? Seja a cada hora ou a cada fração de hora, enfim. Vai depender também do profissional de enfermagem que vai estar avaliando essas condições. Por quê? Se eu coloco um intervalo principalmente curto, por exemplo, a cada 5 minutos vai aferir a pressão, a cada 2 minutos, tem monitores que permitem eu realizar a mensuração a cada minuto, né? Então, a cada minuto eu estou aferindo ali a pressão. Então, nós temos que ficar muito atentos, queridos. É uma das dicas de alto impacto aqui, já apresentando para vocês, que se porventura estiver muito curto esse espaço, pode provocar uma estase venosa, uma congestão venosa, e aí pode provocar edema no membro, entre outras complicações. E isso não é legal, não é o que nós queremos, tá ok? Então vamos ficar atentos a esse espaço, e realmente o paciente precisa desse intervalo de tempo que nós possamos pelo menos estar fazendo rodízio entre os membros. A frequência cardíaca, né? Então é a quantidade de vezes que o coração bate em 1 minuto. Tem muitos colegas que fazem, por exemplo, mensuram 30 segundos e multiplica por 2, ou mensura durante 15 segundos e multiplica por 4, e por aí vai. O ideal mesmo, para que você entenda não só a frequência cardíaca, mas sim o padrão dessa frequência cardíaca, ou seja, o ritmo cardíaco, seria que você aferisse durante pelo menos 1 minuto ininterrupto. Se não for possível, então que pelo menos você coloque 30 segundos. Nós sabemos que nós temos uma rotina, um corre-corre muito grande, né? E é considerado um ataque cardíaco a frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto. E ela pode ser provocada por déficit no fluxo sanguíneo. Pode estar aumentada em casos como infecção, ansiedade, estresse, febre, exercícios, né? A própria dor, ela traduz como um sinal que nós aferimos que é a frequência cardíaca elevada, mal-estar. E eu quero que vocês anotem aí uma coisa, tomem nota, algo muito importante. Todas as vezes que você vê que um paciente está taquicárdico, lembre-se que quanto maior for a frequência cardíaca, certo? Menor será a fração de ejeção desse paciente. Então, quanto maior for a frequência cardíaca, menor será a fração de ejeção desse paciente. O que é isso? Quando você está muito taquicárdico, não dá tempo dos seus ventrículos se preencherem por completo. E, consequentemente, ele vai expulsar ou colocar
a sua ejeção também vai ficar diminuída. E aí o débito cardíaco desse paciente vai ficar reduzido. Então tome nota disso. Quanto maior for a frequência cardíaca, menor será a fração de ejeção. Uma bradicardia é considerado quando você tem um paciente abaixo de 50 batimentos por minuto. E ela pode estar diminuída em casos como processos isquêmicos, bloqueio do nódulo sinoatrial, doenças cardíacas, ateroscleróticas. E aí o paciente também pode apresentar alterações como hipotensão, tá certo? Sinais de instabilidade hemodinâmica. É importante, queridos, não só avaliar a frequência cardíaca, mas também analisar e avaliar o que? O ritmo. Certo? O ritmo. Por quê? São coisas distintas, são coisas diferentes, tá certo? A frequência cardíaca, eu posso ter uma frequência cardíaca normal, dentro do parâmetro de normalidade, por exemplo, entre 60 e 100 batimentos por minuto. O paciente que está com a frequência de 70, por exemplo, é uma frequência normal. Ok, mas o ritmo desse paciente pode estar alterado, ou seja, em vez de estar naquele tum-tá padrão, ele pode estar fazendo a terceira ou quarta bulha, né? Um tum-tá-tá. Então você pode perceber isso tanto na aferição da pressão arterial como no pulso através da sensibilidade, né? Da frequência cardíaca. Então você vai também analisar o ritmo cardíaco desse paciente. Temperatura. A temperatura corporal ela é a diferença entre a quantidade de calor produzido, né, pelos nossos processos do próprio metabolismo do corpo e a quantidade de calor perdido para o ambiente externo. E é importante ressaltar que ela vai denotar um processo infeccioso, muitas vezes, ou nós pensamos em processo infeccioso, sempre pensamos pensamos numa temperatura muito elevada, mas na verdade o paciente pode apresentar também uma hipotermia, isso mesmo. Existe, por exemplo, sepse, eu posso ter tanto a hipertermia como a hipotermia. Uma dica que nós damos, que muitas vezes esquecemos, ao aferir a temperatura, é importante que o termômetro ele seja higienizado, né? Ou com álcool, ou com clorexidina alcoólica. Se for através de uma sondagem retal, a aferição dessa temperatura, ela poderá ser lavada com sabão, né? Ou com clorexidina degermante na parte distal dela, né? E posteriormente também passado uma clorexidina alcoólica. Então nós podemos medi-la tanto nas vias retais, né? Via retal, na verdade, membrana timpânica, né? Artéria temporal, esôfago, existe também a artéria pulmonar, bexiga, são conhecidos como temperatura central, né? E a superficial, como a gente mais acostumado a aferir, né? Através da boca, da pele, geralmente entre as axilas também, ok? A hipertermia, né? A temperatura corporal elevada é relacionada com a incapacidade do organismo de promover a perda desse calor ou de reduzir a sua produção. Ou seja, tem algo acontecendo, é uma reação do nosso corpo e é um sinal para a gente observar. E ela é o resultado de uma sobrecarga dos mecanismos que fazem a termorregulação deles. E a hipotermia, quando você está perdendo o calor, às vezes durante a exposição prolongada ao frio, ou até mesmo a perca importante, ok? Isso é um outro sinal, paciente hipotérmico que teve um trauma, perdeu muito sangue, a hipotermia também é um dos sinais. Lembrando o seguinte, queridos, a hipotermia é uma das causas de parada cardiorrespiratória, então vamos ficar atento a isso aí. Aqui estão alguns aparelhos utilizados, né, para essa mensuração. Nós temos o termômetro infravermelho, temos o termômetro digital, temos do próprio monitor multiparâmetro, nós temos o cabo aqui, ó, o cabo para a medida dessa temperatura, tá certo? Então, são modelos que nós utilizamos no nosso dia a dia, tanto na terapia intensiva como na emergência. A frequência respiratória.
A frequência respiratória em geral ela é mensurada por meio da observação da expansão, ou seja, você, o examinador, você profissional, ao chegar lá na beira do leito e olhar este paciente, observar a expansibilidade torácica, né? Tanto o seu enchimento como o seu esvaziamento, ou seja, a sua inspiração e a sua expiração. E aí você vai contar ou a ins ou a expiração, tá ok? Para a gente não dar um falso valor. Tem alguns acadêmicos no início dos estágios, né, do treinamento, ou alguns técnicos que estejam estagiando, né, alguns profissionais que ainda não se formaram, e no começo alguns têm essa perca de traquejo ainda, na verdade ainda não chegou lá, né? Então ou você vai contar a inspiração ou você vai contar a expiração, tá certo? E aí nós temos aí os valores para RN, lactente. Sabemos que quanto menor for a criança, maior o padrão respiratório. E é claro, também o metabolismo dessa criança, de uma criança ou de um RN, ele é maior do que a de um adulto. Por isso que a frequência cardíaca também ela varia tanto de um RN até um adulto. Agora uma coisa, assim como eu havia falado da frequência cardíaca, que é diferente do ritmo cardíaco, são coisas distintas, aqui a frequência respiratória também. A frequência respiratória é uma coisa e o padrão respiratório é outra coisa. Então, por exemplo, nós temos aqui, nesse outro slide aqui, o padrão respiratório, né? Então, nós temos um ataque apneia, bradipneia, está dentro da frequência respiratória. Mas o tipo de respiração, né? Uma respiração Kussmaul, por exemplo, a de Cheyne-Stokes, então, são muito comuns. Eu pego muito, gente, pacientes com respiração de Cheyne-Stokes, Kussmaul, pacientes que apresentam apneia, oximetria de pulso. O oxigênio captado nesses pulmões, né, ele é transportado no sangue através da hemoglobina, certo? E aí o que acontece? O aparelho, o oxímetro de pulso, ele vai captar justamente essa quantidade de oxigênio que está sendo carregado pela hemoglobina. Por isso que é chamado de saturação, né? Então a saturação do paciente normal é de 94 a 100%. Então não tem como ir acima de 100%, tá certo? Então é de 94 a 100%, padrão normal de um paciente. Então, abaixo de 94%, nós dizemos que o paciente está desaturando. Isso significa que a quantidade de oxigênio que está sendo carregado pela hemoglobina é pouco. Ou também pode traduzir que essa quantidade de hemoglobina está pouca. De qualquer forma, a quantidade de oxigênio que está sendo perfundido para os tecidos não está sendo eficaz ou eficiente. E aí nós iremos tentar descobrir através deste sinal o que pode estar provocando com este paciente. A monitorização da saturação de oxigênio arterial pelo oxímetro de pulso vem otimizando os cuidados com o paciente, minimizando o potencial de episódios de hipóxia. Então, ele traduz de maneira muito rápida, né? Eu já vi pacientes, por exemplo, parar, né, com a saturação com 70%, 75%. Então, em menos de um minuto, então, você vai ver aquela oscilação da saturação se o paciente estiver apresentando uma hipóxia. Então, a quantidade de oxigênio que vai estar sendo carregado pela hemoglobina é baixa e aí vai apresentar lá, ok? Observamos aqui alguns modelos, né? Tem dentro do monitor multiparâmetros através do cabo, né, do oxímetro de pulso. Você vê aqui, ó, estão vendo? Neste caso aqui a saturação está em 90. Neste outro caso aqui, este paciente, a saturação está 98%. E se vocês quiserem, depois eu posso fazer uma live ou até mesmo fazer uma nova aula aqui para vocês, só falando sobre essa curva pletismográfica. Já ouviram falar dela? Curva pletismográfica, essa curvinha aqui, ó, amados. Estão vendo? Que neste caso aqui, deste monitor, está com a coloração alaranjada, né? Então, o que significa esta curva pletismográfica, tá certo? Então, inclusive foi até uma tese do meu mestrado falando acerca
da curva pletismográfica, a sua importância para as emergências, o que ela significa. Ela está ali à toa? Não. Ela existe no monitor multiparâmetros com uma finalidade, tá certo? Então, se vocês quiserem, para não ficar muito longo esse vídeo aqui, nós podemos fazer depois uma aula específica só falando dessa curva pletismográfica e como você pode utilizá-la na sua prática, na sua emergência, tá bom? Então eu estou à sua disposição. Deixa aqui seu comentário, tá ok? Vamos lá. Capnografia. Os capnógrafos analisam e registram a pressão parcial de gás carbônico durante o ciclo respiratório por um sensor aplicado nas vias aéreas do paciente. Na verdade, vai ficar entre o tubo, né, e o ventilador, ou entre o tubo e o ambu, ou a bolsa válvula máscara, que seria o nome correto, né? Então, a capnografia é utilizada como um parâmetro indicativo de acidose respiratória, por exemplo. Então, ela ajuda muito, ao invés de eu estar coletando várias gasometrias, né, coletando sangue, perfurando o paciente, puncionando aquele paciente, ao invés de estar fazendo isso, o capnógrafo ele vai traduzir para mim a quantidade de exalação de gás carbônico. Se o meu organismo está fazendo um processo de troca gasosas de maneira adequada e eficiente, então a quantidade de gás carbônico vai estar entre os valores de 35 e 45 milímetros de mercúrio. Se, por exemplo, por alguma deficiência pulmonar ou até mesmo alguma deficiência cardíaca, né, do coração, então ele não vai conseguir exalar esse gás carbônico, ele vai estar retendo gás carbônico e aí o valor do capnógrafo vai apresentar abaixo de 35, ok? Ou, ao contrário, né, se ele está hiperventilando muito também, tá certo? Então são valores que vão ser apresentados aí no capnógrafo. Infelizmente, em muitas instituições, nas emergências, nós não vemos, e até mesmo algumas UTIs, infelizmente não temos o capnógrafo, né? É muito comum em bloco cirúrgico, porque o anestesista, ele é um dos parâmetros que ele confirma após a intubação, é através da exalação de gás carbônico, né? Se a intubação não ocorreu de maneira correta, se foi uma intubação esofagiana, por exemplo, que o tubo não foi para a traqueia e sim para o esôfago, então não vai ter exalação de gás carbônico. Se não vai ter exalação é porque o tubo não está lá. Então isso é um dos parâmetros que o anestesista usa para avaliar se está bem posicionado, se está no lugar correto o tubo endotraqueal. Olha aí alguns modelos, como você pode observar. Olha aqui o valor que está sendo apresentado no monitor, neste monitor. Estão vendo? Existe também esta curva, olha aí, a curva da capnografia, como vocês podem notar muito bem. Existem alguns capnógrafos portáteis, como este aqui que você está observando, né? E ele é colocado aqui, ó, no TOT, tá certo? Perdão, entre a máscara, entre o tubo, ou entre a máscara e a bolsa válvula máscara. Beleza? Eletrocardiógrafo, né? Ou dentro do monitor multiparâmetro nós também temos o ECG, ou monitorização eletrocardiográfica. É muito comum em unidade de terapia intensiva, semi-intensiva, bloco cirúrgico, e é claro também pode acontecer em algumas alas, né? Nas clínicas médicas da vida aí, pós-cirúrgicos, sala de anestesia sala de recuperação pós-anestésica, enfim. Ela é um padrão muito importante para avaliar qualquer distúrbio cardíaco, qualquer alteração de processos isquêmicos ou até mesmo percas de eletrólitos como hipopotassemia, tá certo? E por aí afora. Agora, queridos, uma dica valiosíssima que eu vos dou. Anotem aí, não percam essa informação. O que é que acontece? Muitas vezes na unidade de terapia intensiva, na emergência, acabamos que colocamos os eletrodos muito juntos uns dos outros. Ou, por exemplo, essa região aqui do mediastino acaba ficando também um eletrodo. E isso não é legal. Por quê, queridos? Se você precisar de uma emergência,
por exemplo, uma parada cardiorrespiratória. Então eu já tive essa experiência de realizar compressões com o eletrodo em cima, bem em cima do externo do paciente ou próximo do apêndice tifoide. E a minha mão, ela ficava por cima do eletrodo e machucava a minha mão. Além de machucar a mão do profissional, também danifica o fio, né, que está ligado ao monitor. Então, o ideal é que você possa afastar. Queridos, não se preocupem. O coração, ele literalmente produz eletricidade. E essa eletricidade ela é descarregada por todo o meu corpo. E esses eletrodos, eles captam essa descarga elétrica que está sendo gerada pelo coração. Então você pode colocar esses eletrodos afastados, não se preocupem, porque a captura elétrica ela vai ser eficiente e eficaz da mesma forma. Então a dica que eu vos dou de alto impacto aqui para vocês também é livrar essa região do mediastino. Tranquilos? Continuando, estamos terminando, tá? O último assunto. Índice bispectral. Alguém já ouviu falar? Você já ouviu? O índice bispectral, ele é conhecido pela marca registrada BIS, né? Então, coloca um BIS nesse paciente, né? E é um parâmetro processado do eletroencefalograma, ou EEG, especificamente desenvolvido para avaliar a resposta do paciente aos anestésicos e sedativos. Então, o que acontece? Nós temos as escalas de sedação. Por exemplo, a escala de Hansen ou Hansai, né? Vai depender. A escala de Haas, né? Então, nós temos várias escalas de sedação. Um parâmetro que nós podemos avaliar também são as escalas de sedação. Mas, principalmente pacientes neurológicos ou até mesmo UTIs de verdadeiros valores assim humanos, eles colocam esse monitor, o índice bispectral, também em blocos cirúrgicos, para avaliar o nível de sedação desse paciente. E ele, como já foi dito, ele foi desenvolvido para especificamente observar as alterações relativas à utilização do sedativo. Então, o ideal é que eu tenha um paciente sedado, mas não profundamente sedado, mas também eu não quero um paciente que ele esteja reagindo, que ele esteja se movimentando, brigando, né, com o ventilador. Então, existe um meio termo. Se eu tenho que sedar o paciente, então que eu ceda o mínimo possível, o mínimo necessário para a segurança dele, para a segurança da equipe e para o próprio prognóstico dele, porque vocês sabem que quanto maior a dosagem de sedativo, pior para esse paciente, além dos efeitos adversos provocados pelos sedativos. Então aqui, ó, demonstrando nessa imagem aí que vocês estão observando, a colocação, né, dos eletrodos, que o termo correto é isso mesmo, são os eletrodos colocados na fronte e na região temporal, você vê aí nessa linha demonstrada. E esse cabo é conectado no monitor e aí você vai ter os valores, tá certo? Que pode ser de 0, né, a 100, tá certo? E este valor vai ser apresentado no monitor, tá certo? Então você sabe se o paciente está com anestesia superficial ou se ele está de maneira adequada, que tem que ficar entre 45 e 60, né? Se ele estiver acima disso, ele já está com pouca sedação. Se ele estiver abaixo disso, é porque ele está muito sedado, ok? Então, isso interfere, os sedativos interferem diretamente na atividade eletroencefalo do paciente. Queridos, aqui estão as referências. Mais uma vez, eu agradeço o apoio de todos vocês. Deixo aqui os meus contatos. Não deixe de curtir, de compartilhar e de ativar aqui o sininho no canal. Um forte abraço do seu amigo e servo Davi Leonardo. Até mais, queridos.